Então, eu queria começar quando eu disse agradecendo todas as vezes que eu venho aqui no SOS. É sempre muito significativo para mim, é sempre muito precioso. São momentos muito preciosos que eu vivo aqui com vocês. Então, deve ter sido alguma confluência cósmica que no dia de hoje eu estivesse aqui com vocês para recarregar essas baterias, essas energias, para enfrentar tudo que a gente está vivendo juntas, porque eu não acredito na possibilidade de um outro tipo de enfrentamento. A gente tem que estar juntos, mas não juntos. E aí, pensando no tema, né, que me designaram a falar, a questão da cobertura midiática, eu fiz uma pesquisa, eu não vou trazer o detalhe aqui, porque não é muito lugar, mas eu vou trazer algumas considerações a respeito de uma pesquisa que eu fiz no ano passado sobre o que eu chamei de rito de destituição de Dilma Rousseff. Não era eufemismo para golpe, não. Tem nenhum problema, porque no primeiro parágrafo, no resumo, a palavra golpe já aparece no começo. É porque, na verdade, eu achei um conceito interessante para a gente pensar como é que a mídia pode construir uma narrativa que vai retirar de uma pessoa um poder, uma autoridade que ela havia adquirido, no caso de Dilma, através das eleições. Então, tem um conceito que é de rito de instituição, que é um conceito muito interessante que ele traz nas aulas dele sobre o Estado, que é justamente essa ideia de que foi se constituindo ao longo da história o Estado como encarnação do universal, pseudo-encarnação do universal. Essa ideia de que o bem público, né, os interesses do povo, da nação, é o Estado que cabe representar. Ele mostra lá como é que isso aconteceu, é uma coisa muito interessante, porque começa já no Estado dinástico, então tem a figura do rei, e aí de repente começa a haver uma dissociação entre o rei, pessoa física, e o rei, autoridade divina. E aí começa a surgir um corpo de funcionários, nenhuma coincidência em relação ao que está acontecendo, né? Um corpo de funcionários autorizados a falar em nome do bem público. É a história da formação do Estado, né? O Estado é pensado normalmente como tendo surgido, centralizando, chamando para si o poder de cobrar imposto, o poder exclusivo de cobrar imposto e o poder de impor a lei, pela força. Mas por dia ele vai dizer que, paralelamente a esses dois monopólios que o Estado vai construindo ao longo do tempo, ele vai construir também um monopólio de capital simbólico. Essa autoridade de dizer eu falo em nome do bem público, eu falo em nome de todos. Primeiro, essa autoridade ela tem um fundamento divino, aos poucos ela foi tendo um fundamento secular, que é a ideia de nação. Pois bem, então não era simples construir uma narrativa para destituir de autoridade uma figura que tinha tido 54 milhões de votos. Esse era o trabalho a ser feito para pavimentar o caminho para o golpe. Na verdade, eu acho até que é mais do que pavimentar o caminho para o golpe. Eu acho que o lugar preferencial do golpe de 2016 foi a bancada do Jornal Nacional. Na verdade, os outros elementos entram como composição da cena, mas a cena se desenrola mesmo na bancada do Jornal Nacional. Aí eu fui pensar quais eram os momentos fortes dessa narrativa. E aí eu analisei 5 edições. A de 4 de março de 2016, o dia da condução coercitiva de Lula. A de 16 de março, o dia do vazamento do grampo da conversa entre Lula e Dilma. O dia 18 de abril foi a segunda-feira seguinte àquela votação ridícula na Câmara dos Deputados que a gente teve. E que vocês pasmem ou não, a Globo retratou como uma festa da democracia. O dia 12 de maio foi a saída de Dilma e a posse interina de Temer. E o dia 31 de agosto foi a saída definitiva de Dilma. O que é que eu verifiquei? Eu trabalhei com 2 categorias fundamentais de análise. Essa oposição entre universal e particular. O discurso é todo no sentido de... Eu estou dizendo, às vezes, assim, como se eu estivesse chovendo uma olhada. Isso é uma coisa que a gente sabe pela experiência de militância. A gente sabe a dificuldade que a gente tem de romper com esse lugar de fala que aparece como um lugar do que é particularista, do que é circunscrito, do que é o interesse de um grupinho, como a gente está tendo no dia de hoje mesmo, uma cobertura midiática que fala da resistência
como se fosse simplesmente a grita, a queixa da militância petista, como se tratasse exclusivamente disso. Isso é absolutamente reiterante em relação ao que eu verifiquei na pesquisa em 2016. Porque em 2016 era sempre assim. Quem falava contra o golpe estava defendendo interesses particulares. E quem falava a favor do golpe estava defendendo interesses universais. Só que aí tem uma outra coisa. Eu estou usando aqui uma categoria de um pensador do século XIX, que é Karl Marx. Ele vai dizer que o efeito fundamental da ideologia é a universalização. Ele diz a universalização e naturalização. Quer dizer, por que quando ele diz, né, na ideologia alemã, os detentores, os proprietários dos meios de produção material são também os proprietários dos meios de produção simbólica, ele está querendo dizer o seguinte: existe um grupo na sociedade que assume para si o direito de falar por todos. Existe um grupo na sociedade que tem meios de fazer com que a sua visão de mundo se apresente não como uma visão de mundo, mas como descrição da realidade. Como aquilo que simplesmente é. Barthes, já no século XX, né, na década de 50, perguntava quais são os mecanismos que fazem com que, por exemplo, quando a gente diga a cultura, a família, o casamento, a gente esteja falando da família burguesa, da cultura burguesa, do casamento burguês. Por que eles perdem esse nome de origem? Como é que se apaga o nome de origem de uma determinada visão de mundo? E como é que ela pode se apresentar, então, simplesmente como aquilo que é, ou no máximo, como uma visão de mundo que atende aos interesses de todos? Existe uma inversão aí que se opera, porque eram os interesses mais particularistas, né, que se apresentavam como universais. E a defesa dos interesses mais universalistas se apresentavam como particulares. Era uma questão de tentar entender como é que isso se operava mesmo no discurso do Jornal Nacional. Aí eu preciso dizer, o universal é o burguês, mas o universal é o branco, o universal é o homem. Todas as outras categorias são confinadas a uma posição de particularidade. Por que nós, mulheres, somos particular? Somos aquilo que precisa ser designado. Não é? Enquanto, quando eu digo homem, é uma categoria que aparece de um ponto de vista teórico mesmo, como englobante do que ser um ser humano, como dentro do ser humano. A mulher é o que traz as suas particularidades, mas o homem parece como sinônimo de ser humano. É um pouco esse tipo de operação discursiva que está por trás da destituição de Dilma. Né? Como, então, retratar aquele projeto político como sendo a defesa de um partido? Existia uma operação fundamental. Primeiro, a identificação de Lula e de Dilma a interesses particulares, sejam partidários, no caso de Lula, também familiares. Existiam momentos em que a família de Lula foi implicada, os filhos de Lula foram implicados. Então, aparecia o tempo todo como defender os interesses do PT. A esse respeito, é uma pena, não tenho como retomar aqui, mas o discurso de Dilma, no dia da saída, do 12 de maio, da saída interina, é um discurso em que ela vai falar dos interesses do Brasil. E a interpretação, o enquadramento que a Globo dá ao discurso dela é como se ela estivesse falando dos interesses do PT. Então, chega um ponto que a Globo não pode ignorar o contradiscurso. Vocês acham que essa campanha do 100 milhões de uns, né? Uns gostam da gente, outros dizem que não. Não sei se vocês atentaram para isso. A campanha que está no ar da Globo é uma resposta, é uma tentativa de responder e de incorporar também um contradiscurso. Ela incorpora o discurso da oposição, inclusive no dia da condução coercitiva, Lula nomeia os meios de comunicação, nomeia a Globo, e ela incorpora esse discurso, mas ela enquadra esse discurso como o discurso da particularidade. Então, quando aparece o discurso antigolpista, ele vem associado a verbos que são verbos particularistas. Então, Lula repetiu que era vítima de um complô. Luiz Eduardo Cardoso classificou como golpe o impeachment. Classificou como golpe o impeachment é uma fórmula maravilhosa, do ponto de vista do que ela revela, isso que eu estou dizendo. Porque impeachment é o fato, golpe é a versão. E esse tipo de operação discursiva vai se repetir o tempo todo na cobertura. Primeiro, então, confinar Lula e Dilma numa posição particularista. O extremo da particularização é a criminalização. É quando você assume uma posição tão peculiar dentro do campo de possíveis, vamos dizer assim, das possibilidades que estão postas para você historicamente, que essa posição ela
resvala para fora daquilo que é considerado legítimo. Então, a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização do PT, podem ser vistas nessa mesma chave, como uma tentativa de destituir essas vozes da sua autoridade de representantes de uma maioria, que é disso que se trata. Em segundo lugar, havia também o discurso. O Jornal Nacional é uma peça muito interessante, porque no Brasil a TV é um veículo policlassista, né? É um veículo que alcança diferentes classes sociais. Tem dados da pesquisa brasileira do mídia que mostram, né? 93% das pessoas dizem assistir TV, 75% dizem assistir diariamente. Nenhum veículo tem esse alcance. A Globo é aquela que monopoliza essa fala mais do que qualquer outro, né? Alcançando, por exemplo, 80% de todas as TVs ligadas no final da Avenida Brasil estavam sintonizadas na Globo. Isso é um índice alarmante, do ponto de vista da multiplicação de vozes, do pluralismo mesmo de vozes dentro do espaço midiático. E a Globo, ela tinha esse lugar. E o Jornal Nacional, ele fala, portanto, em vários níveis de significação. É um discurso que tem vários níveis de significação. O primeiro nível de significação que eu encontrei, o primeiro mecanismo mais fundamental de universalização daquela posição particular pró-golpe é o efeito que eu chamei do rito é a prova. Profundamente atual, né? Poderia ser aplicado aos dias, né? O rito é a prova. Quer dizer, praticamente todas as edições, com a exceção da primeira, repetiam quais tinham sido os passos da tramitação do processo jurídico até aquele momento. Chegava-se ao ridículo de dizer, em 5 carrinhos, mais de não sei quantos volumes chegaram hoje ao Senado Federal. Ou seja, tá vendo? É concreto. Como é que em 5 carrinhos não pode ter uma prova de que essa mulher cometeu algum crime de responsabilidade? Então, essa reiteração, tem um rito, esse rito está sendo cumprido. Esse efeito que eu chamei do rito é a prova. Está sendo repetido agora, né, no caso do Lula. Aliás, eu podia pegar a edição de hoje e a edição de ontem, e incorporar essa pesquisa, porque, à primeira vista, pelo menos, são dados que parecem confirmar a interpretação que aquelas outras edições fundamentais. Então, o rito é a prova. Está vendo? É assim. Do ponto de vista da votação no Senado, como é que o negócio acontecia? Em primeiro lugar, a Globo assume, a gente sabe, né, existem pesquisas e pesquisas que mostram, que o Jornal Nacional, especificamente, desqualifica a política, que é um trabalho de longo prazo aí que está sendo feito, não é de agora, que vai no sentido de dizer que política é briga de criança, o política é disputa de interesse mesquinho, está todo mundo querendo o seu, né, está todo mundo ali com o gato no bife, e política é isso, não é o domínio dos elevados magistrados, por exemplo, do judiciário. Né? A política não é o domínio, por exemplo, dos jornalistas objetivos, sérios, comprometidos com a verdade. Né? Então, há todo um discurso de desqualificação da política que é recorrente no Jornal Nacional. Então, a Globo precisa ser coerente. Na hora que ela vai mostrar um mínimo de coerência, né? Um mínimo de coerência para construir o efeito de coerência, nesse sentido. Então, quando ela vai mostrar lá a disputa da votação na Câmara, ela vai mostrar primeiro a briga de gatos, a briga de foice. Então ela mostra o PSDB, estando numa oposição, mostra inclusive discussões que são bastante acaloradas, coisas que desqualificam mesmo o tipo de situação que está acontecendo ali dentro das câmaras. Mas no segundo momento há uma espécie de transubstanciação da voz dos deputados para a voz da Câmara. Quando a votação pela maioria é como se fosse um passe de mágica, todas aquelas intenções que até então eram retratadas como mesquinhas vão aparecer como elevadas. Vejam vocês, então, que é o parlamento brasileiro que fala. Se o parlamento brasileiro fala, a gente escuta. Mas, às vezes, isso não era suficiente, porque, afinal de contas, esse Congresso tem credibilidade com quem, né? Aí convocava-se a figura de Lewandowski, que era a chancela do STF do processo, e caso isso também não fosse suficiente, ainda se convocava a imagem do povo nas ruas. Isso se usou recorrentemente. No caso do vazamento do grande telefone de Lula e Dilma, era uma coisa absurda. Parecia que a gente estava assistindo a queda da Bastilha. Porque eram 3 gatos pingados na frente do Palácio do Planalto, exigindo a saída de Dilma, e aquilo sendo retratado como se fosse o povo reclamando de volta o poder do delegado para um representante ilegítimo.
Então, o povo nas ruas foi um outro recurso muito importante para instituir essa voz particularista de alguma aura de universalidade. Isso é muito presente. E uma angústia que me acompanhou o tempo todo ao longo dessa pesquisa foi de ver as tentativas frustradas das vozes dissidentes de tentarem falar em nome da maioria, de tentar reverter essa inversão que havia sido feita no início, de que eles defendem os interesses da maioria e que nós defendemos os interesses de uma minoria. Isso era muito angustiante. No discurso final de Dilma, antes da saída dela do Planalto, antes da descida da rampa, a cobertura se encerra no dia 12 de maio, quer dizer, a saída definitiva foi no dia 31, mas no dia 12 de maio, que é quando Temer assume, quando ela é afastada do poder, a cobertura se encerra com a imagem de Dilma descendo a rampa do Planalto. E na escalada do jornal, já é feita uma inversão que é a seguinte: começa com a queda de Dilma e rapidamente a ascensão de Temer. E aí, se eu dizia, o primeiro nível de significado é esse, o rito é a prova, está tudo certo, as instituições estão funcionando normalmente, fiquem calmos, não vão às ruas, porque vocês têm o Congresso, vocês têm a mídia, vocês têm o Judiciário. Ora, se a gente for pensar, a legalidade é a aparência de universal de que o Judiciário se reveste. Da mesma forma como a objetividade é a aparência de universalidade de que a mídia se reveste. Então, estão todos tentando uma espécie de atos de homologação recíproca. Tipo, eu digo que você está fazendo certo, você diz que eu estou fazendo certo. Eu digo que você está fazendo certo, você diz. E assim a gente vai construindo uma verdadeira cortina de fumaça que levou o Brasil a essa situação absurda que a gente se encontra no dia de hoje. Né? Existe esse primeiro nível de significação. Para as classes populares, eu não fiz estudo de recepção, então, quando eu estou dizendo efeito, eu estou dizendo efeito pretendido pela narrativa. Eu não sei, de fato. Estudo de recepção é uma coisa muito cara, você precisa ter uma equipe muito grande. Eu tinha muita vontade de fazer, mas não tive como. Para as classes populares, a gente pode ter algumas hipóteses. A primeira hipótese é que todo esse discurso, sabe, de habeas corpus, crime de responsabilidade, todo esse discurso técnico do juridiquês tem um efeito que podia atribuir à estética burguesa para as classes populares. É o efeito do isso não é para mim. Eu estou longe demais disso. Eu não alcanço. Se eles estão dizendo, eles são doutores. Aí entra a questão do monopólio do capital simbólico. Eles são instituídos pelo Estado. Eles são certificados pelo Estado a ocuparem aquele poder. Então, a primeira coisa, o primeiro efeito desse discurso jurídico é de tentar impor uma distância respeitosa. Vocês não entendem, nós sabemos o que fazemos, fiquem na de vocês. Mas isso não era suficiente. Então, recorrentemente nas edições que eu analisei, depois dessa reiteração de que o rito é a prova, de que está tudo nos conformes, de que as instituições estão funcionando, de que nós estamos vivendo um ciclo de normalidade democrática, pelo contrário, é o resgate da democracia brasileira, é assim que a coisa se apresenta, vinha o efeito que eu chamei, o crime é a crise. Se você não estiver completamente convencido de que o PT errou, se você não estiver completamente convencido de que Dilma errou, de que Lula é ladrão, então eu tenho outro recurso para você. Veja o índice de desemprego, veja a inflação, veja a desaceleração econômica, veja a desindustrialização, veja a queda do emprego formal. Então, todas as matérias que falavam do golpe, dentro da sua tramitação como impeachment, eram seguidas de matérias sobre a crise econômica. Aí eu me dirijo para esse pessoal. Então, se você, até agora, você está em dúvida se de fato isso aí não pode ser enrolado, né? Então, eu posso lhe apresentar uma prova efetiva de que esse governo precisa sair. É que ele não está resolvendo o seu problema concreto e imediato, que é o problema do emprego, que é o problema do combate à inflação. E dava, como eu disse, só para concluir, uma angústia muito grande. Porque no discurso que Dilma faz, antes da descida dela da rampa do Planalto, ela fala em lutar pelo Brasil, não vamos desistir, Deus me livre, a reencarnação do imperador, mas não, naquele contexto, tem outro significado. Mas ela se referiu o tempo todo a eles e a nós. A eles e a nós. De novo, eu busco inspiração em Roland Barthes.
ele diz que, na verdade, a burguesia é quem tem a capacidade de se apresentar como sociedade anônima. Ele faz um trocadilho com SA, né? Burguesia SA. A burguesia é a sociedade anônima por definição. Porque nada, você não vai ter esperemos, não, dificilmente teremos um partido da burguesia nacional. O partido da burguesia nacional nascia condenado a ter 3 gatos pingados como capital eleitoral, né? Então a burguesia é o partido nacional. É o partido da nação, não é o partido da burguesia. Enquanto que a esquerda, ela é, historicamente, confinada a uma posição de denunciar privilégios, exclusão de direitos, desigualdade social na distribuição de recursos. Então, a esquerda, ela dificilmente consegue articular um discurso em que ela não nomeie o outro. Quem é o inimigo? Então, Dilma aparece falando de luta, Dilma aparece falando de nós e eles. Isso permite ao Jornal Nacional enquadrar a fala dela como uma fala petista. Mais do que qualquer outra coisa. Como uma fala de quem não está querendo perder a sua boquinha. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Como eu disse, eu fico sempre achando que eu estou chovendo no molhado quando eu venho aqui. Mas o que eu acho é que a gente precisa, de fato, primeiro, restaurar a disputa pela nação como signo. Nós temos que entrar nessa disputa. Segundo, reafirmar incessantemente que a maioria somos nós. A maioria somos nós mulheres. A maioria são de negros e mestiças e negras. A maioria somos nós. E mais as minorias, porque nós não somos intolerantes. Então a única coisa que é excluída do nosso discurso é a minoria branca, racista, rica, heteronormativa. Essa minoria nós podemos nomear como sendo a nossa antítese. O resto, quem tem o direito de falar da maioria somos nós. E é isso que nós temos que, de certa maneira, reivindicar nesse momento. Não são eles que devem portar o verde e amarelo. O verde e amarelo foi quando foram as cores do golpe. Isso é, para mim, o símbolo mais concreto dessa usurpação. Nós estamos sendo usurpados. Nós somos historicamente usurpadas desse direito. E agora nós estamos vivendo um momento fortíssimo de usurpação desse direito. Que bom que eu estou aqui com vocês para dividir isso nesse momento. Obrigada.